E a campanha eleitoral na Indonésia foi o mais recente exemplo de como a inteligência artificial pode interferir na opinião pública. A tecnologia capaz de simular uma situação que não existe passou a ser uma eficiente ferramenta de propaganda e uma dor de cabeça a mais para quem combate as fake news. A imagem de Hadi Mohamed Suharto causou calafrios em milhares de indonésios, que formam a terceira maior democracia do mundo. Primeiro, porque o público estava vendo o pronunciamento de um fantasma. Aparentemente recém-gravado, o vídeo que circulou nas redes sociais trazia o discurso de alguém que morreu em 2008. A intenção do material era mesmo causar medo. Suharto, considerado ditador por observadores internacionais, governou a Indonésia por quase 32 anos. Na peça publicitária, ele relembra um mandato marcada por suspeitas de corrupção e abusos dos direitos humanos. Quem ajudou a difundir a mensagem foi o candidato da oposição em uma clara tentativa de minar a liderança de Prabowo Subianto, que foi general durante a ditadura. No final do ano passado, uma tática parecida. O então ministro argentino da Economia, Sérgio Massa, ressuscitou a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Margaret Thatcher. E mais, colocou a Dama de Ferro em meio ao cenário da Guerra das Malvinas. O objetivo da animação, associar o conflito, que continua sendo um trauma para os argentinos, ao libertário Javier Milei, que acabou vencendo a eleição presidencial. E nos Estados Unidos, onde haverá outra disputa polarizada este ano, a Casa Branca desmentiu uma gravação em áudio com a voz de Joe Biden, pedindo que eleitores não participassem das primárias em New Hampshire. Em comum nesses três casos, a criação de narrativas fictícias, mas com enormes elementos de realismo. O Arizona está particularmente preocupado com novos mecanismos que possam criar dúvidas sobre o processo eleitoral. Na disputa entre Biden e Trump há 4 anos, o processo de votação do Estado americano foi questionado e alvo de uma tentativa de interferência do então presidente, que buscava a reeleição. O secretário de Estado do Arizona, Adrian Fontes, será o responsável em garantir a lisura das urnas. As eleições, no final das contas, são uma espécie de fio de ouro que atravessa toda a estrutura da nossa sociedade. E há pessoas por aí tentando puxar esse fio. Elas querem que toda a nossa sociedade se desintegre. Por que estou fazendo esse trabalho? Para proteger tudo daquelas pessoas que poderiam nos fazer mal. Gigantes da tecnologia como a Microsoft, Google e a Meta, que administra o Facebook, estão trabalhando em um acordo para agir em conjunto contra o conteúdo gerado por inteligência artificial que busca enganar eleitores. Ainda em negociação pelas empresas, as restrições para deepfakes, nome dado a representações ultra-realistas com inteligência artificial, deve ser debatida na Conferência de Segurança que acontece em Munique, na Alemanha. Segundo o jornal norte-americano The Washington Post, que primeiro informou sobre a existência do projeto, as empresas concordarão em desenvolver formas de identificar, rotular e controlar imagens, vídeos e áudios gerados por inteligência artificial que buscam enganar os eleitores. Meta, Google e OpenAI já concordaram em usar uma marca d'água padrão que rotula imagens geradas por seus aplicativos, como o ChatGPT. Tema importante para a gente repercutir com o Vladimir Feijó, que está ao vivo com a gente, analisando as principais notícias, a inteligência artificial e os seus benefícios e malefícios, né? A questão que envolve propaganda eleitoral ainda vai ser tratada, debatida e regulamentada aqui no Brasil, só que é um desafio também para outras nações e outros países, né? Quais são as inclinações e os encaminhamentos que você gostaria de trazer e destacar, o que já se sabe que está sendo feito em outros países, que pode inclusive servir de inspiração para os parlamentares brasileiros?
Daniel, são 3 setores os principais preocupados com a inteligência artificial e a produção do deepfake, desinformação. Além do campo eleitoral, a própria mídia tem que lidar com imagens e sons que tem dificuldade de verificar, e também a gente já tem na justiça preocupado com o que vai ser aceito ou não em juízo. No âmbito internacional, a Unesco editou uma cartilha para a educação desde a pequena infância, investigar, e obter esse zelo de não acreditar na primeira coisa que chega a si, e portanto isso tem que ser difundido no resto da sociedade. Se a gente pega governo a governo, as decisões implementadas por enquanto não são boas. No ano passado e no início desse ano, no Fórum Econômico Mundial, a maior tendência era a favor de limitar a liberdade de expressão, criar mecanismos de impedir a circulação. Eu tenho medo quanto a isso. Eu sei que a liberdade nunca existiu de forma absoluta e não pode existir, mas a gente trabalhar com censura não vai ser o bom caminho. Portanto, é preciso dialogar o que os outros andam pensando não só no segundo, terceiro, quarto, quinto momento, como essa adaptação pode ser usada para erro, para limitar a liberdade de expressão das pessoas. Mas é muito importante, sim, a gente ficar atento com o uso inadequado, de informação produzida com a intenção de passar mensagem falsa, de criar medos que não existem e, com isso, conduzir o debate público.